Boa noite a todos os ouvintes. Estamos aqui de volta para fazer o encerramento da nossa primeira conferência de estudos teológicos da Igreja Batista do Utinga. Hoje estaremos recebendo o pastor Fernando Angelim, que vai trabalhar com o tema Teologia Batista Bíblica Reformada. Ele é pastor da Igreja Batista Reformada de Belém. Tenham todos um bom estudo. Olá, eu sou o pastor Fernando Angelim e é uma grande honra estar com vocês aqui na Conferência de Estudos Teológicos da Igreja Batista do Utinga. Hoje nós vamos falar acerca do tema Teologia Bíblica Batista Reformada, baseado neste livro aqui que eu escrevi, e eu sei que vocês já trabalharam na Escola Bíblica Dominical. Então, muitas coisas vocês já sabem, nós vamos relembrar aqui e conversar acerca desses temas. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 24, nós vamos ler o versículo de número 44. Diz assim: A seguir, Jesus lhes disse: São essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Te agradecemos, sobretudo, pela salvação em Cristo Jesus. Santo Deus, nesse momento que viemos estudar acerca da Tua Palavra, que o Senhor venha iluminar o nosso entendimento, nos dar compreensão correta acerca dos Teus desígnios. Perdoe, Senhor, nossos pecados e ajuda-nos, Senhor, a compreender as maravilhas da Tua lei. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à Tua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu, faz o que eu não posso fazer, fala os corações do teu povo que nos escuta. Em nome de Jesus, amém. Teologia bíblica. A teologia é o estudo da revelação de Deus. Quando nós lidamos com teologia, existem várias vertentes, várias áreas de estudo. Por exemplo, existe a teologia sistemática, que busca sistematizar as principais doutrinas da Escritura. Por exemplo, a escatologia vai estudar a doutrina das últimas coisas. A soteriologia vai estudar a doutrina da salvação. A amartiologia vai estudar a doutrina do pecado. Então, a teologia sistemática, por exemplo, se preocupa em sistematizar as principais doutrinas da Escritura e apresentar aos seus estudantes, né? A teologia pastoral, por exemplo, vai se preocupar com a aplicação prática, né, das Escrituras. Existem vários ramos no estudo da teologia. A teologia bíblica, que é o nosso assunto aqui hoje, ela se preocupa em compreender o enredo das Sagradas Escrituras. Ela quer entender como se desenvolve a grande história que vai de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos observar, por exemplo, como cada parte, né, de cada livro da Escritura é importante nesse grande enredo dos 66 livros da Bíblia. Então, a teologia bíblica vai se preocupar com isso, com os aspectos de continuidade e descontinuidade entre o Antigo e o Novo Testamento, com as alianças que Deus fez ao longo da história. Mas você pode se perguntar, por que isso é importante? Por que é importante nós estudarmos teologia bíblica? Na realidade, o estudo da teologia bíblica pode nos privar de muitos equívocos, muitos erros. Por exemplo, alguém que começa a ler a Bíblia sem uma noção adequada de teologia bíblica, dos seus aspectos de continuidade e descontinuidade, né, pode cometer vários equívocos. Certa vez eu encontrei uma moça que começou a ler aí as Escrituras, estava lendo ali o Pentateuco, e ela começou a ler aquelas leis civis, leis cerimoniais, ali que regiam a nação de Israel, e ela começou a aplicar diretamente tudo aquilo para a sua vida, e perguntou assim: nossa, então quer dizer que agora eu não posso mais comer isso, não posso mais comer aquilo, sem entender
né, o momento, o contexto em que aquelas coisas foram orientadas, né, os esclarecimentos posteriores. Outros equívocos podem acontecer, por exemplo, em várias igrejas que trazem a Arca da Aliança para o ambiente de culto, né, fazem uma réplica da Arca da Aliança. Alguns querem judaizar a igreja, por exemplo, tocar chofar, os músicos querem ser chamados de levitas e coisas desse tipo. Quando nós não compreendermos o desenrolar do enredo bíblico, existem vários riscos que podemos cometer, não compreendendo o nosso momento neste grande enredo, que pode ser resumido em criação, queda, redenção e consumação. E a compreensão deste enredo bíblico também vai moldar a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo. Por exemplo, quando nós entendemos a respeito da criação, nós sabemos de onde nós viemos, nós sabemos quem criou todas as coisas. Então, aquelas perguntas a respeito das coisas mais profundas da vida, né, são respondidas à luz de uma cosmovisão cristã. Nós sabemos, por exemplo, por que as coisas são como são, por que existe o mal no mundo, por que nós vemos violências, estupros, corrupção, maldade, porque nós estudamos, sabemos a respeito da queda. Nós também conhecemos quem é que resolve o problema do ser humano. Nós sabemos qual é o caminho verdadeiro para a redenção, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós também não ficamos desesperados em relação ao futuro, porque sabemos que a morte não tem a palavra final. Nós sabemos que a nossa esperança no porvir é novos céus e nova terra, quando o Senhor Jesus Cristo voltar para a consumação de todas as coisas. Então, uma compreensão adequada da teologia bíblica vai moldar a nossa cosmovisão, nossa visão de mundo, vai nos privar de vários equívocos e vai nos ajudar a compreender um mundo à lente das Sagradas Escrituras, compreendendo em que momento nós estamos hoje à luz desse grande enredo, certo? Então, eu trouxe aqui este versículo, quando nosso Senhor Jesus Cristo está no caminho de Emaús, ali, posteriormente a isso, ele, ressurreto, encontra com os seus discípulos e vai mostrar como aquilo que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, falava a seu respeito. Nós vamos ver que as Escrituras, elas vão falar a respeito do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Alguém certa vez disse que o Antigo Testamento promete o Cristo que viria e o Novo Testamento testifica que ele veio, resumindo esse grande enredo ali do Antigo e Novo Testamento. Então nós vamos conversar um pouco acerca deste grande enredo, em que o Pai enviou seu Filho por meio do Espírito para salvar um povo para a sua glória. Quando nós estudamos teologia bíblica, né, existem algumas vertentes de estudo, né? Por exemplo, hoje em dia existem várias vertentes, existem várias posições, vários grupos que compreendem as Escrituras de determinadas maneiras. Por exemplo, existem os dispensacionalistas, são aqueles que entendem que o desenrolar do enredo bíblico se dá através de dispensações, de períodos em que Deus resolve testar o seu povo. Existem aqueles que são adeptos da teologia da nova aliança, né? Existem outras vertentes que mesclam essas posições. E existem também aqueles que são os aliancistas, ou seja, que entendem que o desenrolar do enredo bíblico se dá através das alianças que Deus fez, né, com o seu povo. E entre os aliancistas existem os pedobatistas, por exemplo, os presbiterianos, aqueles que subscrevem a Confissão de Fé de Westminster, a Confissão de Fé de Savoia, a Declaração de Fé de Savoia, são pedobatistas, ou seja, a compreensão que eles têm do enredo das Escrituras os leva ao pedobatismo, ao batismo de infantes, o batismo de bebês. Nós que somos batistas, que subscrevemos a Confissão de Fé Batista de Londres de 1689, temos uma compreensão da teologia bíblica
aliancista, sim, entendemos que o desenrolar do enredo bíblico se dá através das alianças que Deus fez. Entretanto, a maneira confessional dos batistas compreenderem o enredo das Escrituras os leva ao credo-batismo, ou seja, ao batismo de crentes, daqueles que professam fé em Jesus Cristo, assim como em todas as vezes que o batismo é apresentado no Novo Testamento, ele é apresentado após uma declaração de fé. Eles creram e foram batizados. Então, nós, batistas, entendemos que as Escrituras, de fato, se desenvolvem através das alianças que Deus fez. Entretanto, nós compreendemos que na nova aliança, aqueles que fazem parte são aqueles que foram circuncidados no coração, aqueles que nasceram de novo e que, então, demonstraram arrependimento, fé em Cristo, logo são batizados. Então, agora, tendo isso em mente, nós vamos conversar um pouco acerca das alianças que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, os pactos de Deus. Alguns termos que eu vou falar aqui são termos teológicos. O que é isso, um termo teológico, pastor? Por exemplo, trindade. Trindade é um termo que você não encontra na Escritura. Entretanto, ela expressa algo que é claramente encontrado na Escritura. Então, é um termo teológico. A Escritura claramente mostra que existe somente um Deus, e esse Deus é tripessoal. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, a Bíblia vai chamar o Filho de Deus, o Pai de Deus e o Espírito Santo de Deus, e ao mesmo tempo vai dizer que só existe um Deus. Como, por exemplo, o Tertuliano, um dos pais da igreja, chamou esta verdade bíblica: Santíssima Trindade. Então, alguns termos utilizados aqui, você não vai encontrar literalmente na Escritura, mas esses termos vão expressar algo que claramente é encontrado nas Escrituras. Por exemplo, pacto da redenção, pacto de obras e pacto da graça. São três grandes pactos que nós vamos encontrar aqui nas Sagradas Escrituras. Pacto da redenção, pacto de obras e o pacto da graça. Nós encontramos estes termos, fé, são termos teológicos, como eu já falei a vocês. Pastor, o que significa o pacto da redenção? O pacto da redenção é o eterno acordo envolvendo as pessoas da Trindade para a salvação de um povo eleito na história. Por exemplo, quando nós abrimos o livro de João, no capítulo 17, o Evangelho de João, nós encontramos a oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer o seguinte, verso 3: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. O Filho de Deus, o Verbo de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, está orando ao Pai, dizendo: olha, eu cumpri a missão que o Senhor me deu. Agora me glorifica com a glória que eu tinha antes que houvesse mundo. Antes da fundação do mundo, né? Jesus Cristo não é alguém que simplesmente passou a existir. O Filho de Deus não é alguém que passou a existir somente na encarnação. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. O nosso Deus, como eu falei, ele é triuno. E nós vimos que o Pai deu uma missão ao Filho. Então o Pai determinou, o Filho executou e o Espírito aplica, né, essa salvação no coração
do seu povo, de um povo específico, da sua igreja, do povo de Deus. Então, esse acordo que houve entre as pessoas da Trindade, nós chamamos de pacto da redenção. A Bíblia vai dizer, por exemplo, que Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, que nós somos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Fala a respeito de nós sermos predestinados, né, por Deus. Então, quando nós falamos acerca deste acordo entre as pessoas da Trindade para a salvação de um povo eleito antes da fundação do mundo, nós chamamos isso de pacto da redenção, certo? Pacto de obras. O que é um pacto de obras? Vou desenhar aqui para vocês, aqui a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui, ó. Adão e Eva. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, tu não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. O que é um pacto de obras? É um acordo condicional. É um pacto condicional. Se você obedece, você é abençoado. Mas se você desobedece, você é amaldiçoado. Ou seja, se Adão obedecesse a Deus, ele poderia comer da árvore da vida, viver eternamente, entrar num estado de glória para com o Senhor, junto com o Senhor. Se ele desobedecesse, ele morreria com todas as implicações dessa morte. A morte tem 3 aspectos: morte física, morte espiritual e a morte eterna. Morte física é a separação da alma com o corpo. O corpo vai para o pó da terra, o espírito vai para Deus. A morte espiritual é a separação espiritual do homem para com o seu Criador. Ele está vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. É interessante, por exemplo, quando a gente vê lá em Efésios 2, quando vai dizer que o Senhor nos deu vida, estando nós em nossos delitos e pecados. Ele vos deu vida, estando vós em vossos delitos e pecados. Quando Jesus vai chamar, por exemplo, quando ele vai encontrar com o Nicodemos, ele vai dizer: importa-vos nascer de novo. É possível alguém estar vivo fisicamente, mas espiritualmente morto. Isso é a morte espiritual. E por fim, a morte eterna. O que é isso? É a condenação eterna no inferno, né? Então a morte, ela tem todos esses aspectos. E tem um outro termo que é importante nós conhecermos, um outro termo teológico, chamado cabeça federal. O que é isso? Um cabeça federal é um indivíduo que representa um grupo. Por exemplo, o pai de família é o cabeça do lar, ele representa a sua família. Talvez vocês que estão na faculdade já perceberam que tem às vezes um representante de turma, né? Tem um indivíduo que representa a turma, né? Então, o conceito de cabeça federal é isso, um indivíduo que representa um grupo. E Adão, ele representava toda a humanidade, ele é o cabeça federal da humanidade. Como nós vamos observar, por exemplo, em Romanos no capítulo 5, você pode abrir comigo, Romanos, no capítulo de número 5, diz assim no verso 12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então esse Adão é um indivíduo que representa um grupo. O pecado de Adão afetou toda a sua descendência, toda a humanidade, certo? Então, depois da queda, nós sabemos que ele quebrou a aliança. Adão pecou contra Deus. Você vai ver, por exemplo, em Oséias 6:7, que Adão transgrediu a aliança com Deus, certo? E ele pecou contra Deus. E nós, os seres humanos, agora, após a queda de Adão, já nascem inclinados para o mal, inclinados para as obras da carne, para pecar contra Deus. Nós sabemos que
Adão e Eva seriam expulsos do jardim, mas é interessante se nós observarmos lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, vamos observar aqui, Gênesis 3, 15, nós vamos ter uma promessa. Essa promessa, muitos teólogos chamam de proto-evangelho. Por quê? É a primeira promessa, a primeira menção a respeito do evangelho na Escritura. É o evangelho sendo prometido, sendo revelado como uma promessa. Então nós temos aqui uma promessa de um pacto da graça. A promessa a respeito de um descendente da mulher que viria para esmagar a cabeça da serpente. Nós sabemos, à luz de Apocalipse, que aquela antiga serpente era o diabo. A serpente tentou Eva, Eva comeu do fruto, deu para o seu marido, os dois pecaram, e é o que aconteceu, que nós chamamos de queda. Mas quando Deus fala aqui, em Gênesis 3,15, ele diz à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então nós temos uma promessa a respeito de um descendente da mulher que viria para esmagar a cabeça da serpente. E é interessante que no Novo Testamento nós vamos ver que o nosso Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo, certo? Então, desde Gênesis 3,15, desde Adão e Eva, uma promessa de um pacto da graça, uma promessa de um Salvador, de um Messias, de um descendente da mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente, certo? Essa promessa, meus irmãos, ela se desenvolve ao longo de todo o Antigo Testamento. Nós vamos perceber que, após a queda dos primeiros pais, essa consequência do pecado já se torna aparente. Nós vamos ver, por exemplo, a descendência imediata deles. O Caim já vai matar o seu irmão Abel por inveja. Caim vai ter um filho, um descendente, chamado Lameque, que vai ser bígamo, que vai ser assassino também. Nós vamos observar que o Senhor, ali em Gênesis, no capítulo 6, vai observar o coração dos homens e vai conhecer o seu desígnio continuamente mal. Então nós vemos como a queda afetou todas as coisas. Nós vemos como não é necessário você, por exemplo, ensinar para uma criança a fazer uma coisa errada, pecar, ser egoísta. Por exemplo, se você deixar duas crianças numa sala cheia de brinquedos e você coloca um brinquedo na mão de uma criança, a outra criança poderia brincar com qualquer brinquedo da sala, mas muitas vezes o que ela quer? Aquele brinquedo que está na mão daquela outra criança, Então nós vimos como o pecado já afetou todo o ser humano. Então aqui no capítulo 6, todo o desígnio humano é totalmente mau. O ser humano ele já não é mais puro, não é mais inocente, ele já nasce contaminado pelos pecados dos seus primeiros pais. E o que Deus faz? Envia um dilúvio para limpar a terra de tanta maldade e perversidade nos corações dos homens. Mas para que a sua promessa pudesse se desenvolver, ele preserva um remanescente, um homem chamado Noé e sua família, certo? Com quem Deus faz também aliança. A aliança que Deus fez com Noé estabelece uma preservação física para o desenvolvimento da promessa. Qual é o sinal dessa aliança com Noé? Um arco no céu, o arco-íris. Então Deus disse que não ia mais destruir a terra da mesma maneira com o dilúvio, quando ele faz essa aliança com Noé. Então essa aliança com Noé traz estabilidade física para o desenvolvimento da promessa, certo? Entretanto, logo depois, que Deus faz
aliança com Noé, não pense que agora está tudo lindo, que o pecado foi embora. Posteriormente, o Senhor tinha dito para que eles se multiplicassem e enchessem a terra, mas os seres humanos resolvem fazer o seguinte: eles resolvem se unir, fazer uma torre que fosse até o céu, para tornar célebre o próprio nome deles. E Deus vai lá e mistura as línguas, então eles se espalham e vão encher a terra. Mas você vê como o desígnio humano é totalmente mau, que ainda não é Noé ainda o Messias, né? Não é ainda, embora Noé também, por exemplo, tenha se embriagado com um vinho que ele produziu, com uma vinha que ele plantou, né? Nós vemos que não é Noé ainda o Messias, o descendente. Ele não era aquele Messias esperado, aquele descendente da mulher que via para desfazer as obras do diabo. Ainda não é Noé o Salvador, o Messias, embora ele fosse um homem piedoso e ele tenha sido da linhagem desse Messias, tenha sido alguém que de alguma maneira prefigurou, apontou para esse Messias, mas ele ainda não era o Salvador. Posteriormente, de Ur dos Caldeus, Deus chama Abraão, com quem também faz aliança, certo? Deus promete a Abraão uma terra, né, abençoada. Deus promete que por meio da sua descendência todas as nações da terra seriam abençoadas. As promessas feitas a Abraão tinham dois aspectos. Tinham aspectos, tanto aspectos físicos, uma terra de fato, a terra de Canaã, uma nações de fato sairiam dele, mas também tinha aspectos espirituais, incondicionais, também apontavam para o Messias. Cristo seria o descendente de Abraão, por meio de quem todas as nações da terra seriam abençoadas. E aqueles que estão em Cristo, que têm a fé de Abraão, herdam as suas promessas. Isso a gente vai ver lá em Gálatas, em outro momento. Nós vamos ver que da linhagem de Abraão, linhagem física de Abraão, né, Deus estabeleceu a nação de Israel, e Deus vai fazer uma aliança no Sinai com Moisés. Deus tira o povo de Israel, né, do Egito. Deus dá a Moisés e a nação de Israel ali sob uma teocracia todas as leis cerimoniais, civis, morais, para reger aquela nação, para reger aquele povo, na terra a qual o Senhor havia prometido dar a eles, certo? E nós vamos ver todo aquele sistema, né, cerimonial, sacrificial. Por exemplo, todo o tabernáculo era assim, tinha a parte de fora, nós chamamos de átrio, certo? Que era onde ficava ali o altar do sacrifício, a bacia de bronze. Tinha a parte de dentro, que era o lugar santo, onde ficava o candelabro, a mesa com os pães, e tinha uma cortina que separava o lugar santo do santo dos santos. Dentro do santo dos santos ficava a arca da aliança, né? Essa arca, a tampa dela se chamava propiciatório, e dentro da arca tinham as duas tábuas da lei. Somente o sumo sacerdote podia entrar no santo dos santos uma vez por ano e não sem sangue. Então, ele tinha que oferecer sacrifícios, sacrificar um animal, oferecer sacrifícios por ele mesmo e pelo povo. Então, isso era feito continuamente. E tudo isso, todo esse sistema levítico, ele também, de alguma maneira, apontava e prefigurava o Messias que haveria de vir. Qual era a mensagem que estava passando? Como Deus, utilizando coisas palpáveis, visíveis, ensinando realidades superiores. O que estava sendo mostrado? Que a presença de Deus é algo restrito, que Deus é santo, 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 que quebrar a sua lei é coisa séria, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, que é necessário um mediador entre Deus e os homens, é necessário um sumo sacerdote para interceder diante
de Deus com os homens. Então, tudo isso estava prefigurando, era como um grande sinal de em breve. Olha, vocês precisam de um Salvador. Quebrar a lei de Deus é coisa séria. A presença de Deus é restrita. Então, vocês precisam de um mediador. Então, tudo isso estava preparando o povo para a chegada desse Salvador, desse Messias. A antiga aliança, a aliança mosaica, a aliança sinaítica, era uma aliança condicional também. Você obedece, é abençoado, desobedece, amaldiçoado. Era uma aliança nacional, era uma aliança com aquela nação de Israel. Era uma aliança na qual tinham tanto crentes quanto descrentes. A entrada nessa aliança era por nascimento físico, a circuncisão física. Ao 8º dia a criança era circuncidada e fazia parte daquela nação, estava sob aquela aliança. E era uma aliança temporal, ela tinha um tempo, né? Ela tinha um propósito e um tempo para existir, certo? E se cumprindo, ela cessaria de existir. Então, essa aliança mosaica também ela tem esses aspectos tipológicos. O que é um tipo, pastor? O que é um tipo? Um tipo é uma pessoa, uma instituição, alguma coisa ali, por exemplo, no Antigo Testamento, que aponta para algo maior, superior do que ele mesmo, né? Por exemplo, né, o sangue de bodes não tirava pecado, mas ele apontava para o sangue precioso de Cristo, que de uma vez por todas resolve o problema do pecado, né? Então, o sangue dos animais era um tipo que apontava para o sacrifício perfeito de Cristo. Então, nós vamos ver, por exemplo, no Antigo Testamento, muitos tipos, sinais, sombras que apontavam para o nosso Senhor Jesus Cristo. O que é uma sombra, por exemplo? Digamos que tem uma luz aqui e tem alguém chegando e a gente só consegue ver a sombra dessa pessoa. Então, a sombra anuncia que a pessoa está chegando. Mas uma vez que ela chega, você não precisa mais da sombra, você pode falar diretamente com aquela pessoa. E o Antigo Testamento está recheado, está cheio de sombras, sinais, tipos que apontavam para o nosso Senhor Jesus Cristo. Vou citar alguns deles. O maná, por exemplo. O povo comeu o pão que caiu do céu no deserto. Jesus vai dizer em João 6, eu sou o pão da vida, né? Um pão que perdura para a vida eterna. Então, o maná apontava para Cristo. A serpente de bronze, o povo foi picado por cobra, por serpente no deserto. Moisés orou a Deus. Moisés vai erigir então uma serpente de bronze. Aqueles que foram picados por serpente e estavam doentes e olhavam para a serpente de bronze, eles eram curados das suas enfermidades físicas. Então, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem foi levantado para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, aquela serpente de bronze apontava para a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o tipo é inferior ao antítipo. O antítipo era para quem ele apontava, certo? Por exemplo, teve um momento também que perguntaram ao nosso Senhor Jesus Cristo, mestre, mostra-nos um sinal para que criamos em ti. Jesus vai dizer, olha, nenhum sinal vai ser dado, senão o sinal do profeta Jonas. Por quê, meus irmãos? Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. O Filho do Homem foi morto, sepultado, e ao 3º dia ressuscitou. Vocês entenderam porque eu li no início da nossa palestra aqui, o texto de Jesus falando no caminho de Emaús? Porque ele mostra como os profetas, os salmos, como todo o Antigo Testamento, de várias maneiras apontava para ele. Jesus, ele vai dizer certa feita o seguinte, vocês examinam as Escrituras, porque consideram ter nelas vida eterna, e são elas que testificam de mim, né? Então, ele tinha essa plena noção de que a Escritura falava ao seu respeito, e toda a antiga aliança, toda essa aliança feita ali também com Moisés, todo aquele sistema cerimonial, sacrificial, apontava para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não sei se o nosso quadro vai ter espaço, mas eu vou tentar. Posteriormente, Deus faz uma aliança com Davi, agora aqui já na monarquia. Ele promete que um descendente de Davi herdaria o trono para sempre. Nós sabemos que Davi teve um filho, Salomão,
Mas Salomão também ainda não era aquele Messias que completaria todas essas profecias. Salomão, né, morreu, seu filho Roboão não foi sábio, dividiu o reino, né, e nós sabemos o que deu. Mas viria um descendente de Davi, que herdaria o trono para sempre. Meus irmãos, nós vamos observar, como eu falei a vocês, o Antigo Testamento promete o Cristo que viria. O Novo Testamento testifica que ele veio. Nós vamos observar então aqui Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 diz o seguinte. Atos 2. Irmãos, verso 29, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu, foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A esse Jesus, Deus ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então nós vemos quando foi que se cumpriu essa promessa a respeito de um descendente de Davi que se assentaria no trono. Aqui no verso 31 diz que se referiu à ressurreição de Cristo. Então, Cristo é também o descendente de Davi que herdaria o trono para sempre. Então nós vamos ver aqui, meus irmãos, o seguinte, aqui ó, as alianças que Deus fez. Ó. Nós vimos que houve uma promessa aqui de um pacto da graça. Já vou explicar o que é um pacto da graça. E essa promessa se desenvolveu ao longo de todo o Antigo Testamento. O primeiro Adão foi tentado no jardim e pecou. O segundo Adão, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, foi tentado pela serpente, pelo diabo, no deserto, mas não pecou. O primeiro Adão colocou a culpa na sua esposa. A mulher que tu me deste, indiretamente em Deus, a mulher que tu me deste, me deu do fruto. O segundo Adão assume a dívida da sua noiva, da sua igreja. O primeiro Adão caiu, o segundo Adão venceu. O primeiro Adão, pecado de um, trouxe condenação para todos, mas o segundo Adão justifica muitos. Cristo é o descendente da mulher que viria para desfazer para as obras do diabo, para esmagar a cabeça da serpente. Cristo cumpre todas as exigências divinas. Cristo cumpre tudo aquilo que era exigido do seu povo, né, para a salvação. Assim como foi nos dias de Noé, vai ser na segunda vinda de Cristo. Aqueles que estão em Cristo, né, serão salvos do juízo. Deus prometeu que um descendente de Abraão abençoaria, todas as nações seriam abençoadas por meio de um descendente. Gálatas capítulo 3, verso 16 diz o seguinte: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Ele é o descendente de Abraão, por meio de quem todas as nações da terra seriam abençoadas. É interessante nós observarmos, no verso 28 diz assim: dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiro das promessas. Então, as promessas espirituais feitas a Abraão, elas apontavam para o nosso Senhor Jesus Cristo, né? O descendente de Abraão, por meio de quem todas as nações da terra seriam abençoadas, é Cristo. E aqueles que creem em Cristo herdam as promessas feitas a Abraão, as promessas espirituais. Nós vimos que Cristo é, por exemplo,
como eu falei a vocês, então tinha todos aqueles sacrifícios de animais. Por exemplo, quando o povo saiu do Egito, tiveram as 10 pragas, a última praga foi a morte dos primogênitos. Nós vimos que a última praga, todos os primogênitos do Egito morreram, exceto aquelas casas, em que o sangue do cordeiro foi passado nos umbrais das portas. E é interessante, e aí é a Páscoa dos judeus, e é interessante que Paulo vai chamar, por exemplo, Cristo de nosso cordeiro pascal. Ele é que nos lava com o seu sangue. Nós vimos, por exemplo, no livro de Hebreus, vai chamar Cristo do nosso perfeito sumo sacerdote. É Ele quem intercede por nós diante de Deus. Lembra daquela cena do sumo sacerdote levando sangue até o santo dos santos? Cristo não entrou simplesmente no tabernáculo físico, Ele entrou à destra de Deus. Quando Cristo cumpre a sua missão, o véu que separava o santo dos santos, do santo lugar, é rasgado. Nós temos acesso, nós podemos entrar no trono da graça confiadamente, a fim de receber graça, socorro, misericórdia em tempo oportuno, porque Cristo abriu o caminho. Ele oferece um sacrifício superior a todos os sacrifícios feitos na antiga aliança, um sacrifício que é feito de uma vez por todas. Ele é um mediador perfeito. O que é um mediador, pastor? Imagina 2 pessoas em conflito. O mediador é aquele que vai mediar esse conflito. Ele vai, por exemplo, ficar entre essas 2 partes. Agora imagine um Deus todo-poderoso, santo, soberano, eterno, fiel, onipotente, onipresente, e os seres humanos, pecadores, fracos. Era necessário, para ser um mediador perfeito entre Deus e os homens, alguém para suportar o cálice da ira de Deus, alguém para salvar uma grande quantidade de pecadores, de uma grande quantidade de pecados, diante de um Deus tão grandioso, precisava ser divino. Mas ao mesmo tempo, para alguém se colocar no lugar de um ser humano, precisava ser 100% também humano. Não existe outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo homem. Ele é Emanuel, é Deus conosco. Ele é perfeitamente Deus, perfeitamente homem. Então, nós vemos, por exemplo, Ele é o nosso profeta perfeito, Ele é o rei perfeito que viria da descendência de Davi. Então, quando Jesus Cristo chega, essa promessa ela chega no seu estabelecimento, no seu cumprimento. Aqui, na antiga aliança, vou colocar aqui, antiga aliança. Essa aqui é a antiga aliança. Não deu certo aqui essa. E essa aqui, nova aliança. Na antiga aliança, nós temos o pacto da graça sendo revelado como uma promessa. Na nova aliança, nós temos o estabelecimento do pacto da graça na história. O que é o pacto da graça? O pacto da graça é o pacto da redenção se cumprindo na história. O pacto da graça é uma aliança que para nós ela é incondicional. Por quê, pastor? Porque Cristo cumpriu todas as condições no nosso lugar. Você pode ver, por exemplo, essa distinção da antiga e nova aliança. Eu não vou ter tempo para fazer isso agora, mas na alegoria que Paulo faz em Gálatas no capítulo 4, quando ele fala a respeito de Sara e Agar, uma representando o Monte Sinai e a outra representando a Jerusalém lá do alto, uma terrena, outra celestial. Então, antiga é a nova aliança. Agora, Hebreus no capítulo 8 é um texto essencial para nós entendermos a diferença da antiga e a nova aliança. Então, aqui nós temos, como eu falei, tipo, antítipo, promessa, cumprimento, pacto da graça revelado, pacto da graça estabelecido na história. Aqui, em Hebreus, no capítulo 8, nós vamos ver, então, essa diferença substancial entre a antiga e a nova aliança. Por exemplo,
diz assim, verso 6, agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. De fato, repreendendo-os, diz, eis aí, vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. O que é a nova aliança? Como eu falei a vocês, a nova aliança é o pacto da redenção cumprido na história, é o pacto da graça, é uma aliança que para nós ela é incondicional, porque Cristo cumpre todas as condições em nosso lugar. Antiga aliança, como eu falei, uma aliança nacional com a nação de Israel. Nova aliança, todos os crentes de todas as nações. Jesus vai dizer o seguinte, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão por todo mundo, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos ordenei. Então, a nova aliança, essa barreira, não é uma aliança só numa nação, sobre uma teocracia, essa barreira de judeus e gentios é derrubada. Deus faz um novo povo, né? Nós que temos a fé de Abraão, né? Os gentios eles são enxertados na oliveira e eles também recebem aquelas promessas espirituais que Deus havia feito, né? Então, a nova aliança, ela não é uma aliança limitada a uma nação. A antiga aliança, como eu falei, era a entrada nessa aliança, era uma entrada por nascimento físico, ao 8º dia, né, a criança era circuncidada, o menino era circuncidado e fazia parte daquela aliança. A entrada na nova aliança é por meio da circuncisão do coração, é um novo nascimento. A antiga aliança, né, os animais eram sacrificados, mas isso não resolvia o problema do pecado. Na nova aliança, Cristo é sacrificado, se entrega como sacrifício de uma vez por todas, ele resolve o problema do pecado. De fato, há perdão, né, eterno, há perdão total para aqueles que estão em Cristo, né, na nova aliança. Então, a nova aliança é incondicional, a nova aliança, de fato, perdoa pecados. Na nova aliança, todos os que estão nessa aliança conhecem o Senhor. Não é uma aliança mista, que tem crente e descrente. Todos que estão na nova aliança são salvos, conhecem o Senhor. Estão em Cristo porque tem Cristo como seu cabeça. Cristo é o cabeça da igreja. Assim como aqueles que estavam em Adão, são representados por Ele, aqueles que estão em Cristo, têm Cristo como cabeça, Ele que cumpre as condições em nosso lugar, Ele que nos salva, Ele é que cumpre os termos da aliança. Então é por isso que é um pacto de graça para nós. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Então a nova aliança é um pacto da graça. A antiga aliança, como eu falei, era temporal. Ela chegou ao seu objetivo, ela foi concluída, revogada. A nova aliança é eterna, ela não termina, né?
nós estamos para sempre aliançados com Cristo. Então a nova aliança é superior à antiga, baseada em superiores promessas. Ela não é simplesmente tipológica, ela é o antítipo, né? Então, por exemplo, a nação de Israel é um tipo, a igreja é o antítipo, a antiga aliança é um tipo, a nova aliança é o antítipo, era para onde tudo aquilo tinha que chegar, certo? Então a nova aliança é superior. E por que nós batizamos somente os crentes? Porque exatamente, porque a entrada não é por nascimento físico, é pelo novo nascimento, né? Então alguém nasceu de novo, ela demonstra os frutos desse novo nascimento, dessa regeneração, com arrependimento e fé. Ela faz uma profissão de fé em Cristo. Então ela está demonstrando frutos de um arrependimento, e nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que momento nós vivemos hoje, né? No momento em que Cristo já veio, estabeleceu, o seu reino já está entre nós, mas ainda não na sua plenitude. Nós ainda aguardamos a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E outro detalhe, na antiga aliança, a lei, ela estava inscrita em tábuas de pedra. Nós lemos, eu falei para vocês que dentro da arca da aliança ficavam as 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos, certo? Né? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não chamar o nome do Senhor em vão, guardar o dia do Senhor, etc. Então a primeira tábua relacionada ao nosso relacionamento para com Deus, e a segunda tábua relacionada ao nosso relacionamento para com o próximo, né? Honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não mentir, não cobiçar, etc. Então as 2 tábuas da lei, a lei moral, né? Ela foi ela foi impressa em tábuas de pedra e colocada ali na Arca da Aliança. Entretanto, a lei, ela mostra o problema, mas não resolve. É como um raio-x. Ele mostra, olha, você pecou contra Deus, no caso a lei, né? Mas o raio-x mostra o problema, olha, você está com uma doença grave. Mas o raio-x em si mesmo, ele não resolve o problema. É necessário que você leve o raio-x para o médico, ele vai tratar o problema. E a lei, ela serve de aio para conduzir a Cristo. Você vai à lei, ela mostra que você é um pecador miserável, você precisa de um Salvador. Então, Cristo é quem cumpre todas as exigências de Deus no nosso lugar. Então, uma vez que Cristo nos salva, né, nos regenera, nós somos uma nova criatura em Cristo, na nova aliança o que acontece? A gente fica sem lei? Não, a lei é colocada na mente e no coração do povo de Deus. Nós somos salvos, agora nós obedecemos a Deus por amor. Deus coloca o seu temor no nosso coração, coloca a sua lei no nosso coração. É certo que alguns mandamentos, por exemplo, que foram dados à nação de Israel, né, como leis cerimoniais, como leis civis que estavam sob uma teocracia, isso nós chamamos de leis positivas, que eram leis que serviam para um determinado objetivo, um determinado momento. Por exemplo, nós não precisamos mais sacrificar animais, porque essas eram leis positivas, essas cerimônias serviam para, como sombras para apontar a Cristo. Entretanto, leis também civis serviam também para reger aquela nação durante aquela aliança. Então nós não estamos debaixo de leis cerimoniais ou leis civis que eram leis positivas que serviam como esse objetivo. Muito embora a gente tenha como aprender muita coisa com elas, nós não estamos mais debaixo dessas leis dessa maneira. E nós não estamos também debaixo da lei moral como um pacto de obras para tentar nos salvar por meio da nossa obediência. Não, porque Cristo já cumpriu em nosso lugar. Mas a lei moral, né, nós a obedecemos agora, ela é perene, nós obedecemos agora por amor. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai resumir os mandamentos de Deus, a lei de Deus, em ama a Deus, né, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso nada mais é do que um resumo das 2 tábuas da lei. A lei moral, ela é perene. Em qualquer época, mesmo antes da aliança mosaica, por exemplo, quando Caim matou Abel, ele estava transgredindo a lei. Não matarás, não estava escrito, mas existe uma consciência, né, da lei de Deus em todo ser humano.
né? Em algum nível, por exemplo, alguém que está matando outra pessoa, ele sabe que está transgredindo uma lei. Então, a lei moral, ela é perene, ela sempre existe e sempre continua. Então, os 10 mandamentos, por assim dizer, eles vão continuar válidos para todos. Então, na nova aliança, não é que esses mandamentos eles deixam de existir, é que eles são colocados num lugar diferente, não nas tábuas, né, de pedra, mas na mente e no coração do povo de Deus, certo? E tem uma coisa também interessante da gente conversar, que é, todo mundo que foi salvo, mesmo no Antigo Testamento, foi salvo por Cristo, pela fé no Cristo que viria. A gente vê isso, por exemplo, em Romanos capítulo 3, diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, na sua tolerância, Deus deixou impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista que ele pagaria o preço bem aqui, ó, a sua satisfação na cruz, né? Então, esses crentes do Antigo Testamento, eles tinham o Evangelho ali ainda como uma promessa, como um tipo, mas eles criam nessa promessa de Deus, e isso já lhe era imputado como justiça. A nova aliança, ela tem esse efeito retroativo, que alcança até mesmo os crentes do Antigo Testamento, de forma que, como John Owen falou, né, ele tinha noção de que ninguém nunca foi salvo, senão por mediação de Cristo, em virtude da nova aliança, certo? Então, até mesmo os crentes do Antigo Testamento, eles criam na promessa do Cristo que viria. Nós cremos, né, no Cristo que já veio e vai voltar, certo, meus irmãos? Então, essas são algumas coisas importantes para nós entendermos, né, sobre a questão da lei moral, e um tema também que é muito debatido e muitas pessoas acabam não entendendo corretamente, que é a respeito do 4º mandamento. Nós temos os capítulos aqui no livro, que eu não vou ter tempo para desenvolver agora, mas é importante vocês lerem, né, o capítulo sobre o dia do Senhor, né, que tem aqui no livro, que eu acho que é o capítulo 9, 8, e sobre a lei de Deus, para entender com maior propriedade. E, meus irmãos, para nós concluirmos, entendermos em que momento nós estamos hoje nesse grande enredo, né? Nós já sabemos de onde nós viemos, nós sabemos para onde é que o Antigo Testamento aponta, nós sabemos quem é o nosso Salvador, nosso mediador, e nós sabemos que momento estamos agora, que Cristo já veio, né? O reino de Deus já está entre nós, nós como igreja somos comissionados a proclamar o Evangelho por todas as nações, nós somos chamados a chamar os rebeldes a renderem-se a esse grande rei que virá, e nós sabemos o que nos aguarda no futuro. A Escritura fala que Jesus Cristo vai voltar, a Escritura vai falar que Deus vai fazer novos céus e nova terra, onde habita a justiça. A Escritura vai falar que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A Escritura vai falar que o Satanás, seus demônios e todos os ímpios serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. A Escritura vai falar que toda lágrima será... Ele enxugará de nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. E a Escritura vai falar que nós vamos comer da árvore da vida, nós vamos estar com o Senhor e com o Cordeiro para sempre. Aquilo que Adão deixou de ganhar, Cristo conquistou em nosso lugar. Aqui em Gênesis a gente vê a criação, e Apocalipse a gente vai ver a nova criação. Aqui em Gênesis ele deixou de receber da árvore da vida. Em Apocalipse nós vamos ver que nós vamos comer da árvore da vida, nós vamos estar para sempre com o Senhor, em novos céus, em nova terra, numa criação totalmente
incorruptível, glorificada e sem mais a presença do pecado. Nós sabemos o que nos aguarda, que isso nos fortaleça para o presente, que observar as Escrituras, esse enredo das Escrituras, que ao observar nós possamos falar, assim como falou o apóstolo Paulo em Romanos no capítulo 11, quando ele diz o seguinte, e com essas palavras eu encerro: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Santo Deus e Pai, te agradecemos pela tua santa palavra que nos instrui, que nos ensina, que nos alimenta. Pai, te agradecemos, Senhor, pelo Cristo que o Senhor prometeu ao longo da história, que veio na plenitude dos tempos, que morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação, que foi assunto aos céus, está à tua destra reinando, e que porque por meio dele podemos entrar na tua presença, Senhor, confiadamente, a fim de receber graça, socorro e misericórdia em tempo oportuno, que possamos saber, Senhor, que estamos na nova aliança, que Cristo é o cabeça da igreja e que vamos te obedecer por amor, que a tua lei é gravada em nossos corações na nova aliança e nós a obedecemos porque te amamos, Senhor. Como a tua palavra diz, Senhor, nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro, e aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Que possamos, Senhor, por amor te obedecer, por amor pregar o teu evangelho, por amor chamar os rebeldes a renderem-se ao grande rei que virá. Abençoa, Senhor, todos que estão ouvindo e que as tuas palavras estejam gravadas em nossos corações, para não pecarmos contra ti, que venhamos perseverar, Senhor, crendo, confiando em ti até aquele grande dia. Em nome de Jesus, amém. Então, chegamos ao fim da nossa primeira conferência de estudos teológicos, cujo tema foi um resgate histórico à sã doutrina. Queremos aqui deixar o nosso agradecimento aos pastores que contribuíram nessa jornada, que foi extremamente significativa para todos nós. Agradecemos especialmente ao presbítero Jonas Cunha, ao pastor Heiró, ao pastor Coelho, ao pastor Fernando Angelim, que trouxeram suas contribuições. Gostaríamos também de deixar claro que os vídeos foram gravados, salvos, e vocês podem compartilhar. Se tiverem perguntas para fazer, se interessaram pelo tema, deixem as perguntas nos comentários, e os contatos estão na descrição do vídeo, no caso que vocês tenham o desejo de entrar em contato com a Igreja Batista do Tinga. Obrigado a todos, e nesse momento estaremos orando, agradecendo a Deus o privilégio que nos deu de poder estar participando dessa jornada. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai eterno, nós te somos gratos, Senhor Deus, pelo privilégio que nos concedeu de podermos realizar todo esse trabalho, Senhor Deus. Recompensa cada atividade, cada trabalho que foi feito, cada incentivo, Senhor Deus, foi colocado para que esse trabalho pudesse ser realizado. Abençoa os teus servos que estiveram conosco aqui, participando, trazendo suas contribuições, e que essa semente possa, ó Deus, germinar no coração de cada um, e que a tua igreja possa ser abençoada conforme a tua vontade, o teu poder, para a tua glória, no nome santo de Jesus Cristo, agora e sempre. Amém e amém.